Fala rapaziada, estamos aqui em mais um episódio do Falando de Base. Meu nome é Vitor. Sou o Bernardo e hoje a gente tá aqui com o Fred. Fala aí, Fred, tudo bem? Fredão. Fred, ele joga no Sub-17 do Bangu, é zagueiro. E Fred, para começar aqui o nosso bate-papo, conta um pouquinho pra gente da sua carreira. O que rolou até agora aí? Você tem 17 anos, mas já rolou muita coisa. Conta pra gente. Bastante. Eu comecei a jogar bola mesmo na escolinha com uns 7, 8 anos. Eu jogo desde pequeno, né? Com meu pai, ficava brincando com ele. Aí ele me deu esse gostinho do que era jogar bola e eu continuei, né? Aí com 7, 8 anos eu entrei na escolinha do Barcelona. E que veio da Espanha pra cá, né? Uma galera veio investir aqui essa escolinha. Aí eu fui lá fazer teste, né? Que na época eu tinha que fazer teste. Com o tempo isso foi saindo, mas no início tinha que fazer teste. Aí eu lembro que eu fiz o teste e não passei. Aí nessa que eu não passei, minha mãe foi lá reclamar com os caras, né? Pra ver se eu conseguia colocar pra dentro. Bateu o pé lá no Barcelona. Bateu o pé lá no Barcelona e deixaram. Aí eu não jogava nada, né? Porque pelo visto, nem passar na peneira eu consegui passar. Era um monte de gente que também não jogava bem, era escolinha, e eu não consegui passar na peneira da escolinha. Mas enfim, aí eu comecei a jogar lá fut7, né? Aí com 7, 8 anos eu comecei. Assim que ela chegou aqui, era do lado da minha casa, então eu comecei a fazer. Aí eu acho que com 11 eu entrei no Madureira. Aí eu fiquei um ano no Madureira já em campo, né? Já era clube. Era outra história. Aí, é uma mudança drástica. Uma mudança drástica. Aí nesse meio tempo eu joguei salão, mas é algo que foi mais pra ajudar, porque salão é um esporte, outro esporte também, né? Dá muita noção, muita né? Noção. Espaço curto. Espaço curto, agilidade. Drible curto, é muito. Eu acho, mais inclusive, também. que futsal é muito mais dinâmico que futecampo. Muito mais. O pivô volta pro back, pro ala, é bizarro. Mas é porque é muito curto, né? O jogo é numa quadra muito pequena e onde a pressão, que a gente fala no campo assim, quando todo mundo pressiona. A pressão existe no tempo todo no futsal. Você não para de marcar pressão nunca, a não ser que você marque meia quadra e mesmo assim, tu fica naquele espaço curto ali, fazendo aquela movimentação de um lado pro outro, que acontece muito no campo. Aquela movimentação, os caras estão virando a bola, aí vai todo mundo pra direita, todo mundo perfiladinho assim, diagonal, pra evitar diagonal maior. Então, tipo, aí dá muita noção. Eu joguei um tempo de salão, aí sub-12 eu fui pro Barra da Tijuca, sub-12, sub-13, sub-14 eu fui pro Serrano e sub-15 eu fui pro Bangu. Eu fiquei um ano no Bangu, completei 2 anos? Completei 2 anos de Bangu, joguei sub-15, sub-16 e agora tô no sub-17. E Fred, você falou que jogou no Barcelona e no Barra, que são times aqui no Rio, para quem é aqui do Rio e conhece um pouquinho de base, sabe? Que são times que a galera vai antes de ir para os outros times de fut-11. Tanto os times grandes do Rio, os 4 grandes, quanto Bangu, Madureira, Nova Iguaçu, enfim. Como foi essa experiência de frequentar, assim, ter uma rotina num time, como você disse, escolinha dessa, assim? O Barra já era mais time, né? O Barcelona era ainda escolinha. Como foi isso? Como foi seu início no futebol? A escolinha do Barcelona me deu muita oportunidade, né? Porque eu não sabia jogar bola. Eu não sabia jogar bola. Era tipo assim, eu era esquerda, era muito ruim. Sabia nem chutar uma bola direito. Assim, eu sabia brincar, né? Eu sempre fui um pouco maior, um pouquinho mais forte, então dava pra brincar ali no meio da galera. Você ia trombando, rapaziada. Mas eu não sabia jogar bola. Certo. Só que a escolinha do Barcelona veio e me ensinou muita coisa. Muito fundamento mesmo. Era uma coisa mais de repetição. Dominar a bola, o controle orientado que eles falam, a perna mais afastada, aí trabalho de passe, trabalho de movimentação dentro do campo, balanço. E então, assim, não só para uma posição. No treino, eles treinavam todas as posições. Meio campo, balançar e não ficar na mesma linha, os zagueiros, os laterais. Então, fui aprendendo muita coisa, não só sobre a minha posição. É bom para entender o jogo todo, né? O futebol. Então, eu consigo entender o que o atacante precisa fazer. E nessa época que você estava no Barcelona, deve ser na época que o Pep Guardiola estava no Barcelona atual. Ou tinha acabado de sair? Sei, eu entrei... 2013. Porque, assim, a escolinha do Barcelona, eu lembro que a escolinha do Barcelona, ela trabalhava muito fundamento, tipo, triangular. Tipo assim, triângulo o tempo todo. É uma inspiração que ela pegava de lá, de fundamento. Triangulação, quebra de linha, uma coisa que, hoje em dia, é uma coisa que acontece o tempo todo no futebol. Quebra de linha essencial, né, aquele passe que ele é zagueiro, passe pro volante, que ele quebra uma linha, que ele quebra a linha do atacante, do ponto, e o passe do volante ali pro meio, né, que aí o meio vai começar a fazer a criação. Então é bem legal, tu aprendeu isso no Barcelona, então, tipo, essa parte de movimentação. E muita gente da direção do Barcelona era espanhol. As pessoas tinha muita gente espanhol lá, porque
eles tinha muita gente que veio de lá realmente pra trazer pra cá. Então tinha os espanhóis que ficavam coordenando os times, tinha um em cada time, assim, então era normal, era comum. Eu acho que, se não me engano, é uma coisa maneira, cada time era o nome de um jogador, Era o nome de um jogador. Achava isso maneirão também. Nunca joguei no nome de jogador famoso. Nunca. Tinha um Neymar, um Messi, o meu era sempre um nome esquisito, não lembro nem o nome dos times, era sempre... Sérgio Roberto, tá ligado? Tipo, não, Sérgio Roberto era legal ainda. Pô, era legal, pô, era titular ainda, pô. Não, o nome do time sempre foi uns nomes estranhos, assim. Devia ser uns moleques da base, né? Sub-20, sei lá. Tipo um Gavi da vida. Tem Talvez. dela também, né? Não, mas aí na época da carreira do eu Gavi. tinha ideia que ele existia. Mas aí, Fred, você falou que você chegou a jogar no Madureira também, muito novo. E foi exatamente a transição do futsal pro campo. Muita gente fala que é outro esporte, né? Acho que pra zagueiro é um pouquinho diferente. Porque você não corre que nem os alas, que nem os laterais, que nem os pontos. Mas como foi essa transição, ainda mais para um menino de 11 anos, assim, que não tem tanto suporte físico assim para jogar num campo grande, mas ali naquela situação você teve que se adaptar. Como foi isso? Conta pra gente. Eu tive que aprender muita coisa e lidar com muita gente também, né? É uma mudança, não só porque o Barcelona estava na minha bolha social, vamos supor, tinha muita gente que eu conhecia lá e há muito tempo, né? Desde os 8, eu só fui pro Madureira com 11, então eu mudei muito fisicamente e a minha cabeça também, né? Então eu fui pra lá, campo muito maior, eu minúsculo, era uma criança, tinha 11 anos, eu não tinha corpo pra fazer nada, mudei pro Barcelona muito pouco o trabalho físico, muito pouco pra não dizer nada, porque o foco deles não era esse no início. Era fundamento, era uma escolinha. Então eu fui lá, sei lá, de 3 treinos na semana, 2 eram físicos. Eu treinava uma vez um técnico e fraco ainda, porque eu até acredito que para pegar time grande quando você é mais novo, o que mais importa, acho que mais importa é o físico. Não, acho que até hoje em dia. Até hoje em dia, mas é que hoje em dia é um pouco mais equivalente à força física, né? Porque quando eu tinha 11 anos, os moleques de time grande tinham já tava, tipo, todo dobro da minha altura. E além disso, vocês devem saber também a quantidade de cara que eu conheço, que tava no Sub-15, Sub-13, que jogava muito, mas perdeu vaga por causa de tamanho, e só foi voltar pra esse time grande no Sub-17, Sub-20, eu conheço uns 3, isso 4. É comum, exatamente. É comum até hoje, ainda mais na minha posição, eu sou zagueiro. Existe muito tamanho. Pô, tem eu era goleiro. 84. Como eu tava te falando aqui no off, eu era goleiro. Cara, eu joguei no Flamengo. Cara, eu tava com 12 anos no Flamengo, goleiro, 12 anos no Flamengo. E tem uma foto minha, que tipo assim, tu vê, eu treinador de goleiro, todos os goleiros, assim, tipo, que os goleiros geralmente treinam separados. Tipo, treinando só com a comissão de goleiro. E aí, depois disso, fizeram um teste, fizeram um estudo, né, pra ver até quanto eu chegava de altura. E aí bateu que eu chegava até 1,77. E aí ia ter dispensa na semana. Bizarro, ia ter dispensa na semana. E aí o coordenador, que hoje em dia é muito meu amigo, na época era o Falcão. E aí ele chegou e falou assim: cara, você é o goleiro que tem mais técnica aqui no clube. Você é o goleiro que a gente mais gosta. Só que você não tem altura. Então, infelizmente, a gente tá te dispensando por conta disso. E aí depois disso, eu parei de agarrar, tipo assim, no campo. Eu fiquei só no futsal durante uma época por conta da minha altura, tipo, não era porque eu era ruim, não, era porque eu não tinha altura pra eles. E hoje em dia isso é uma coisa que conta muito. Tu vê que, por exemplo, Neneca é gigante, o goleiro do Flamengo. E outros zagueiros assim. Tu vê que, por exemplo, um amigo meu, Gabriel Noga, não tem tanta oportunidade assim como zagueiro, porque ele tem 1,85m. Ele não joga tanto no Flamengo, ele sempre tá sendo emprestado agora. Agora que voltou, né? Voltou agora de empréstimo, mas pô, é sempre assim. Eu tenho 1,84m. Mas você ainda tá com. Você ainda cresce 16, ainda, pô. Você ainda vai crescer. É mais alto que eu com 17 Pô, ele ainda vai crescer, cara. Então, mas já conta na base, querendo ou não. Eu fui fazer uma experiência no Ituano. Boa base lá. Boa base. Lá é... Os moleques da minha idade tinham 1,90m. É bizarro. 1,88m. E assim, dobro da minha força. Então, é um trabalho que eu comecei a fazer de força, que preciso com certeza ficar mais forte. Estou ganhando massa muscular, enfim, é uma evolução. Mas a altura pesa, ainda pesa. Mas você vê, a gente tem exemplo de profissional que tem mais baixo do que eu. Thiago Silva, 1,81m. O Marquinhos, 1,83m. O próprio Rodrigo Caio também não é alto. Não é tão alto, não. Assim, então, obviamente jogam muita bola. A técnica muito apurada. E eu sempre falava isso quando eu fui dispensado. E aí, graças a Deus, vieram, depois que aconteceu isso, veio uma safra de goleiros pequenos muito bizarro. Veio Navas, pequenininho. Então, tipo, eu ficava assim, e isso foi uma coisa que na minha cabeça meio que me... Criança, adolescente. Tipo, eu ficava muito triste. Injusto, tipo, né? Mano, injusto pra caralho, porque eu não tinha altura mesmo. Eu não tinha altura mesmo. Cara, a fato é bizarra.
Eu vou mostrar depois, é bizarro a foto. Todo mundo, tipo, gigante. E eu, tipo, franzinho assim, pequenininho. Sim, eu não vou botar limite no meu futebol por causa da minha altura, entendeu? Essa é a questão. Só que o complicado na minha foi que botaram limite. Tipo, essa questão. Era mais pra ser goleiro, então, tipo... Eu sempre foi uma preocupação minha a questão da altura. Eu fui meio que desencanando disso, porque eu sei do potencial que eu tenho, eu sei da qualidade que eu tenho, e eu vou usar isso ao meu favor. Óbvio, pela questão da minha altura, eu tenho que mostrar mais do que os outros que são mais altos, entendeu? Eu tenho que mostrar que eu tenho um passe melhor, um lançamento melhor, uma visão, uma noção da minha posição bem melhor do que os outros. Então eu tenho que mostrar isso. Por mais que eu não tenha tanta altura, eu preciso provar o resto das qualidades, a técnica. Não só técnica, hoje em dia o futebol é muito físico também. Tem muitos atletas jogando bola, não só tecnicamente. Tu vê que tem muita gente muito forte, que corre muito, que salta muito, que tem uma explosão muito boa e que às vezes a técnica não é o melhor potencial dele. Só que ele tá lá, tá jogando, tá em alto nível. Porque a atleticidade no futebol hoje em dia está contando muito. E até porque o método de jogo de muitos times, de muitos técnicos, exige mais de você ser um atleta do que técnico. Tem time que joga mais na correria, tem time que já mais assim, bola, então varia muito. Hoje em dia você tem que ter os dois, às vezes mais atleticidade do que técnica, mas você precisa ter os dois. Então assim, eu vim evoluindo muito nessa parte física, desde o Sub-11, assim que eu cheguei no Sub-11, entrei na questão do Madureira, né? Você tem que evoluir muito na parte física, porque você começa a jogar um campo profissional, você joga um campo profissional, sei lá, mesmo que não seja profissional, em 100 metros de campo. Pô, 100 metros de campo para um moleque de 11 anos, pra correr, eu era zagueiro, era mais alto, assim, provavelmente mais alto do que os outros quando era mais novo, mas não muita coisa, eu demorei para aquecer, mas assim, eu era mais pesado quando era menor, pra correr atrás dos moleques que são ponta, baixinho, levinho, campo de 100 metros. Muito. No início da base, assim, com 11, 12, é só isso que tu encontra pela frente ali, na ponta, é só aqueles caras baixinho, magrinho, que é uma pena. E como é que eu corro atrás de um moleque desse num campo de 11? São 100 metros de campo, é muita coisa. Então, hoje em dia, eu jogo Moça Bonita. Moça Bonita tem 110, é enorme. É enorme. Então, assim, e num calor bizarro, não vamos entrar nessas questões, mas, tipo assim, é um campo gigantesco. Hoje é muito mais fácil pra eu correr Moça Bonita, assim, ano passado, Sub-15. Eu olhava Moça Bonita pra ver como eu mudei muito. Sub-15 eu olhava Moça Bonita e falava, pô, como é que eu corro isso aqui? Entrava nos jogos e saia morto. Entrei no Sub-16 e falei, esse campo tá pequeno. Entendeu? Porque é costume, é treino pra caramba. E você começa a evoluir muito. Uma coisa que eu sempre falo, até falei com o Petra, que foi a primeira entrevista que a gente fez. Cara, com o passar do tempo, o jogador começa a aprender a correr certo. Tipo assim, correr na hora certa que o jogo pede pra ele correr. Quando você é mais novo, como o campo é menor, como o campo é maior pra você acaba correndo o tempo todo. Tipo assim, você corre pra subir, corre pra descer. Aí o goleiro fica o goleiro mais vê em jogo sub-13 é o atacante voltando pra marcar lá. E você vê o tempo todo o goleiro. Tipo, na base tem muito isso com o goleiro, né? Que eu vivi. Que é o treinador sempre fala pro goleiro ficar gritando, tipo, sai, quando eles cantam, sai todo mundo. Aí o zagueiro já fica tipo, porra, tem que sair, sai todo mundo correndo em linha. Aí desce em linha. Com o passar do tempo, eu acho que você falou que tá 2 anos no Bangu, tá no Bangu há 2 anos. Então assim, a tua dupla de zaga talvez não tenha mudado nesses 2 anos. Mudou. Muito? Mas você se entendia com ele. Entendi. Então você já sabia, tipo assim, se ele vai estar um passo atrás de você, um passo à frente, você já sabia isso. Você começou, tipo assim, a perceber como jogar com ele. Sim. Então facilitou o teu jogo também. Que eu gosto muito de jogar, que parece muito comigo, que joga na base da técnica também, bastante. Qual o nome dele? É Vitor Hugo. Então, aí tipo assim, ele jogava do lado direito e eu do esquerdo. Eu sou destro também, mas jogo dos dois lados. Enfim, eu conhecia muito ele. E a gente sabia como os dois jogavam. Então assim, quando ele tava lá com a bola, a gente sabe que nenhum dos dois vai chutar pra frente, dar um chutão. Sabia que ele ia fazer alguma coisa com a bola no pé, driblar alguém, achar alguém no meio. E ele é a mesma coisa. Então era sempre eu tava fechando mais, caso ele errasse eu tava ali. Sim. A mesma coisa aqui. Então a noção do campo, assim, a gente tem exemplo hoje de profissionais num nível muito bizarro, tipo Casemiro. Casemiro tá na faixa dos 30, o Modric tá com 37. Pô, o Modric, a bola que ele tá jogando hoje, ele tem que conhecer muitos atalhos do campo pra estar jogando aquilo que ele joga. Mas um assunto que tem muita pessoa que tem dúvida, né, que é a questão do colégio. Tipo assim, como é que tu levou? Tipo, continua estudando em colégio bom, essas coisas assim, né? Tipo, porque chega uma hora que não dá mais, né? Aí queria que tu falasse um pouco aí pra gente como é que foi teu lado aí com o colégio. Ano passado a gente teve uma decisão meio difícil na família, porque essa questão da escola é muito complicada. Eu sempre fui um bom aluno e sempre estudei em escolas boas, graças a Deus eu tenho uma condição boa. Então eu estudava em escolas boas desde pequeno. Então eu quis levar uma vida um pouco diferente da das minhas irmãs, que vieram antes de mim.
Foi até uma coisa mais nova, assim, para os meus pais, porque eu quis levar o caminho do futebol. E minha mãe que percebeu uma hora, e ela que bancou isso, que eu não estava nem indo bem na escola e nem indo bem no futebol. Porque são duas coisas muito complicadas, estava atrapalhando os dois. Eu tinha que decidir o que eu tinha que fazer. Eu não queria sair da escola, mas não queria deixar de jogar bola, óbvio. Então eu não queria eu queria continuar daquele jeito, só que eu não estava bom. Então ela bancou meu pai também, que meu pai não queria, broncou comigo, com ele. Aí me tirou da escola, assim, levou para uma escola mais fraca. Eu não deixo de estudar, só que eu não consigo manter o mesmo nível de antes. Sim. Porque é muito complicado, porque a escola exige muito e o treino exige muito. Eu fico assim, eu saio da escola, almoço e fico o resto do dia treinando. Então você chega em casa de noite pra dormir. E você geralmente almoça no caminho até o treino, né? Tu nem para pra almoçar, tu vai no caminho. Não tem tempo pra você estudar. E é uma escola que exigia muito estudo. Então foi uma decisão difícil. E pra muita gente é assim, você vai ter que... vai levando do jeito que você consegue. E também uma coisa, Fred, é que você falou, você foi jogar em São João de Meriti, né? Que você foi treinar lá. No treino de Madureira. Pelo treino de Madureira. E você, quando você começou para Madureira, você viu uma realidade muito diferente da tua. Antes você via que a galera da Barra que jogava no Barcelona aqui no Recreio, a galera da Barra Recreio que vinha lá, todo mundo de carro, todo mundo bonitinho. Lá, você, em São João do Meriti, lá no Madureira, você vê a galera pegando 3 conduções e tal, e como você mesmo falou, graças a Deus você tem uma condição boa. Né? Então muita gente teve que deixar de estudar em escola mediana e tal, para estudar não sei se o Bangu tem, mas o Xerém, por exemplo, tem, que é escola de Xerém. Sim. Então, assim, é muito difícil para um moleque que a esperança da família é o dinheiro que ele vai trazer, desistir da escola ou, assim, desistir do futebol, né? Sim. Por muitas vezes ele opta por dar foco 100% no futebol e acaba não estudando. E, assim, infelizmente não tem um plano para isso, né? O que aconteceu até nos clubes aqui do Rio, o Andrei Santos, que agora está no Chelsea, ele só foi pro Vasco porque o Vasco empregou o pai dele. O próprio Hendrick, do Palmeiras, o São Paulo negou dar trabalho pro pai dele, porque ele não tinha condições de ficar indo pro treino e tal. E aí o Palmeiras foi o clube que falou, beleza, a gente vai te dar moradia aqui no clube e seu pai vai trabalhar aqui com a gente. Então, tipo, isso é uma realidade que acontece muito no futebol, não é uma coisa que não acontece, é uma coisa que realmente tem muito garoto bom que não tem condição de manter a base, porque infelizmente, cara, você sabe disso, a base ainda é uma coisa muito incerta, não quer dizer que quem tá no Flamengo hoje vai virar jogador. Exatamente. Então, assim, é um processo na hora ali muito... do profissional, todo mundo. Então a família sempre fica com o pé atrás, fala assim, pô, será que eu... Vai largar a escola pra dar foco ao futebol, vai que não dá certo. Isso. E é uma decisão muito complicada. Então, eu acho que é por meio disso que cada um vai levando. Eu entrei em contato com gente no Madureira que, assim, a vida dele vai ser isso. Ele vai salvar a família com o futebol. E que tem não só no Madureira, no Bangu, no próprio Barra, no Serrano, tem em todo canto. A questão da escola. Tem gente, vários amigos meus que decidiram ir pra escola, largaram o futebol. E tinham muito jeito de futebol. Tem amigo meu no Vasco, no Fluminense, largou. Quis ficar na escola, quis ficar na zona de conforto dele, que era uma pessoa muito esperta, tinha os amigos dele ali, uma escola muito boa, ele sabia que ia virar alguma coisa na vida, que ia conseguir se formar em alguma coisa. O futebol ele não sabia, tem essa questão também, o futebol é muito incerto. É muito psicológico. Muito psicológico. E então... também tem a questão que a gente estava falando até mais cedo, você tem 17 anos, agora está começando a surgir festa, sair sábado, sair sexta e tal... E acaba que você tem que abrir mão dessas saídas. Tem pessoas que não querem abrir mão. Pra jogar bola de seguinte, pra treinar no caso, né? E assim, quem opta por escola, acaba optando também por as saídas, pras festas. Porque não vai ter o futebol no sábado ali pra impedir isso. Treinar, não vai ter. Como foi isso pra você, cara? Como foi essa escolha? Além da escola, né, que a gente falou que você teve que trocar de escola, como foi essa questão assim? De ver todos os seus amigos saindo, abrir mão assim, da você sua... assim, vou ficar em casa que amanhã eu tenho treino de manhã. Abrir mão da diversão da sua adolescência, assim, não por completa, mas uma parte. Como foi isso pra você? Sempre foi muito simples. Eu me trato como profissional desde 8 anos. Minha mãe fala que eu comecei a jogar bola e larguei os brinquedos. Nunca mais toquei, tá abandonado até hoje. Porque virou minha profissão. E assim, acredito que todos têm que se tratar assim, porque eu cuido do meu corpo, porque meu corpo é meu principal... ganha-pão. Exato. É minha ferramenta de trabalho. Então, se meus amigos saem com os meus amigos chamam pra sair, se tem um jogo sábado, impossível sair sexta, não existe essa condição. 9h30 eu tô na cama dormindo, e não só antes de jogo, todo dia. Mas enfim, 9h30 eu tô dormindo e 7 horas eu tô de pé. Mas
Pra mim sempre foi muito simples. Eu gosto muito de jogar bola, é o estilo que eu escolhi pra minha vida. Eu gosto disso, então nunca foi um problema. Tem gente que joga bola como isso, quer ganhar a vida jogando bola. Além de eu querer ganhar a vida jogando bola, é uma coisa que futebol veio pra mim como um presente, assim. Eu me identifiquei muito com o futebol. Então tudo que o futebol me proporcionou, eu sou muito grato. Então a pessoa que eu sou hoje, provavelmente metade da pessoa que eu sou hoje, o futebol que me formou, assim. Sim. Então é uma relação de troca. Pra mim não faz sentido o futebol me dar tanta coisa e eu, sei lá, antes de jogo, 3 horas da manhã eu tô numa festa. Aí não me alimento bem, não durmo bem, acaba não treino, não jogo bem. Não faz sentido pra mim. Então é uma coisa que eu gosto muito. Eu não vejo, não é graça, mas eu não gosto muito, sei lá, um monte de amigo meu indo pra uma festa. Às vezes eu prefiro ficar em casa tranquilo e dormir no meu horário. Manter minha rotina, disciplina, né? Do que sair. E eles sabem, quando eu saio, meia-noite eu tô voltando pra casa. E quando não tem nada no dia seguinte, meia-noite e meia no máximo eu já tô em casa. Porque é o meu jeito, assim, né? É a tua vida, né? É a minha vida. Eu prefiro sair de manhã, sei lá, de tarde. Se tu me chamar pra jogar bola na pelada, eu vou com certeza rápido. Muito fácil, muito fácil. Não vou vai nem perder tempo. 5 minutos tô lá. Mas assim, festa, essas coisas, pra mim é muito diferente. Eu levo essa vida desde pequeno. Então... Você tá acostumado com tô essa rotina desde cedo. E meus pais me deram, assim, uma educação voltada para isso também. Sim. Eles falaram, se você quer isso, então você vai focar para isso, você vai se esforçar para isso. Você não vai levar isso, é a questão da escola, a mesma questão da escola. Tu não vai levar isso como um plano B. Se você quer jogar bola, tu vai levar como seu plano A, tu vai se esforçar ao máximo. Porque você não pode, eu quero ser, mas eu vou deixar de lado, assim. Vou me esforçar o mínimo possível. Não é assim que funciona, até porque quem se esforça o mínimo não chega onde você quer. Não entrega. Não entrega o que você deseja. Então, assim, eu consigo entregar o meu futebol porque você se esforça. Me esforço muito para isso. Então, o extracampo é muito importante. O extracampo, né? Eu acho que o extracampo e os dias da semana, assim, são muito mais importantes do que o próprio jogo. A preparação é muito mais importante do próprio jogo. Você não se preparar a semana toda, chegar sábado, dormir pro jogo domingo e achar que tu vai jogar bem, tem que ser muito único pra fazer isso. Sobre essa preparação, que agora na Copa, né, é a segunda Copa do mundo que o Brasil não leva nenhuma pessoa especializada na área de estudo de psicologia, né? Então, assim, eu acho que não é nem só se preparar fisicamente. Eu acho que você tá bem de cabeça, assim, cara. É muito importante. Você se preparar mentalmente, porque, cara, o jogo, ele tem 90 minutos, mas nesses 90 minutos acontecem 1000 situações. Em 1 minuto tu tá feliz, no outro tu já tá pé da vida, tá ligado? Já tá puto com tudo. Porque, imagina, zagueiro. Aí tá 1-0 o time dele, ele sem querer fez um pênalti. Que talvez nem tenha sido pênalti, mas o juiz deu. Ainda mais quando um time grande, isso acontece o tempo todo aqui no Carioca. Muitas vezes. O jogo tá lá, 0-0, 1-0 você, os caras arrumam um pênalti que não existe. Cara, precisa ter cabeça pra falar assim, cara, como é que eu vou reagir agora? Ainda mais ele que era capitão no passado. Como é que eu vou reagir agora? O que eu vou falar? Tem que manter o foco. Então, tipo assim, esse foco, essa preparação, não é só, fisicamente. É mentalmente. Tipo assim, antes do jogo, a gente sabe que a gente é capaz disso aqui. Então, eu acho que vai muito por isso. E você sabe também que você tá fazendo tudo que você pode. Então, você sabe que teu corpo vai responder. Bom, Fred, vamos falar um pouquinho agora. A gente tá falando sobre o mental e você falou que foi capitão no Madureira e que já foi capitão no Bangu. Conta um pouquinho pra gente como é ter esse instinto de liderança, como foi esse processo para capitão, como você fala com os companheiros de equipe. Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre acostumei a ser capitão desde novo, né? Primeiro clube que eu fui foi Madureira e lá eu era capitão. Eu sempre fui um moleque muito sério. Então isso me ajudou, os técnicos viam isso. Vem hoje em dia, né? Que eu sou um moleque muito sério, então é bom, né? E quem é zagueiro, normalmente quem joga atrás por ver todo o jogo, costuma ser capitão, porque eu oriento as pessoas dentro de campo. Ou goleiro, ou zagueiro, no máximo um volante. É muito difícil você encontrar um meio campo, um atacante que são capitães. Só se for um cara com moral, essa questão é diferente. Mas assim, na base, a maioria das vezes são os zagueiros ou o goleiro. Pra mim sempre foi uma coisa muito tranquila, uma coisa natural. Eu tenho muitos amigos que falam que muitas pessoas que já jogaram comigo e que no final do ano muitas vezes você muda de time, as pessoas vêm falar com você, a maioria das pessoas que gostam vem se despedir, né? Aí fala, continua com essa sua liderança, que isso daí é um dom. Muita gente identifica a liderança e falar com os outros, conseguir se comunicar como um dom, né? Eu tenho essa facilidade.
A questão, você tem que ter moral com as pessoas que estão ao seu lado. E assim, um capitão não é só mandar dentro de campo e só tipo uma pessoa que manda. Eu não mando, eu tô ali para ajudar, eu sou mais um para somar, entendeu? Obviamente, quando alguma coisa estoura e alguma coisa acontece, cai pra cima de mim, eu assumo a responsabilidade e quando é pra mandar, eu tô mandando também. Mas assim, eles têm que me reconhecer como capitão dentro de campo e fora, porque as minhas ações, eles têm que se espelhar em mim. Entendi. Pelas questões Você que... não pode ser indisciplinado. Não posso ser disciplinado, porque eles se espelham em mim, querendo ou não. É uma responsabilidade que eu tenho que ter. As pessoas olham pra mim e falam, pô, o moleque tá lá, sério, tá correndo, tá fazendo aquecimento direito, tá malhando direito, tá se cuidando direito, comendo direito, dormindo direito. Por que eu não vou fazer isso? É uma visão que você tem que passar. Sim, o moleque tá do meu lado, é o meu zagueiro. Tá ali atrás de mim, tá jogando comigo. Ele tá fazendo isso porque eu não vou fazer. Exatamente. Entendeu? Então dentro de campo isso pesa muito, fora de campo isso pesa muito, nos treinos. Muita gente que não gosta de treinar, enrola quando é físico, ou não quer treinar, eu vou lá, puxo, óbvio. Então assim, essa questão de puxar, eu puxo ele porque ele não tá treinando bem, ou porque ele não tá querendo treinar. Eu não posso ser a pessoa que eu não tô querendo treinar. Exatamente. Porque qual é o sentido de eu puxar um moleque se eu não tô dando o meu máximo também? Então é uma responsabilidade que eu tenho que ter, e eu tenho que estar sempre com essa cabeça de que eles se espelham em mim, e eu tenho que mostrar pra eles o porquê eles podem se espelhar em mim. E tem a questão também da maturidade, né? Com certeza. Que é uma maior. Mas Fred, a gente vai para um quadro agora que quem viu o primeiro vídeo sabe, o nome do quadro é Tete a Tete. A gente faz perguntas curtas, você responde e bate pronto. Vão ser breves as perguntas também e é isso. Fred, começar com, a gente fala aqui de base, então, melhor jogador que você já jogou com na base? Foi seu companheiro de equipe. Pô, teve uma galera aí que eu já joguei com muita Pode gente. falar mais de um, pode falar 1, 2, 3. Mas eu vou falar um amigo meu que tá no Vitória, que é muito amigo meu, Gabriel, que saiu, jogava no Bangu. Gabriel o tá quê? no Vitória, Gabriel Carvalho. Joga de Gosto quê? muito dele, joga de meio campo, canhoto. Bom. E o que jogava do meu lado, que eu acho que eu já tinha falado que antes, Vitor Hugo, zagueiro pela E direita. quem, assim, você é zagueiro, assim, quem foi o jogador que você... adversário que você achou Foi mais difícil de você enfrentar. marcar? Melhor jogador Tem que um você moleque jogou que eu contra. jogo contra desde pequeno. Eu não conheço ele muito não, tipo assim. Sim, só Joga lembrando com Você ele sempre se pequeno, encontra nos desde campo. jogos. Ele é o Ryan, do Vasco. Ah, o Ryan do Vasco é... Pô, esse moleque desde pequeno sempre foi chato. O Ryan é cara. sub-17? Ele é sub-17. Só que, pô, desde pequeno ele foi chato. Era campeonato de fut-7 ainda que a gente jogava. Ele sempre tava no Vasco. Ele sempre foi chato de jogar desde pequeno. Era um moleque Até hoje ele é muito diferente. chato. Continua chato, joga muito. E outra coisa, Fred, a gente sabe que pra você qualquer time do Brasil vai estar ótimo, um time grande de Série A, seja Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, ou até os de São Paulo, Fim Nordeste, Sul. Mas, cara, na Europa você com certeza tem um time que você deseja jogar. Assim, eu sei que todos da Europa Também estão abertos. seja PSG, City, Barcelona, Real Madrid. Mas qual que você pensa muito Sonho em de jogar? garoto, Tem um assim. sonho assim, desde Sim, pequeno você fala que sonho queria de vestir a camisa garoto, deles. Real Madrid, com certeza. Jogaria junto com o Vinícius Júnior, Pô, Rodrigo. Isso daí é Bancar o Militão. sonho Colocar mesmo. Tu e Militão de zagueiro, assim, dupla de zaga. Pô, a gente não pode limitar nossos sonhos, né? É difícil, mas quem seria muito bom, muito bom. Real Madrid é um clube Gigantesco. gigantesco. O maior clube do mundo, Maior não clube tem do nem mundo. discussão. Não tem discussão, então é um sonho assim de criança. Fred, você trouxe uma parada pra gente aí, que Bernardo vai Camisa aí do mostrar. Bangu. Camisa muito bonita do Bangu, inclusive, tá? É a primeira camisa, né, do Bangu essa. Aham, É. pra estrada. Essa A camisa é segunda muito camisa bonita a do branca. Bangu. Vou até deixar aqui em cima agora um pouquinho. Mas é isso, Fred, a gente agradece muito por você ter vindo, de verdade, muito obrigado. Toda a sorte do mundo na sua carreira, a gente sabe que você tem um futuro muito promissor. E vai dar tudo certo, a gente vai estar te acompanhando aqui, espero que você acompanhe a gente aí também. Com certeza. É isso, nossos Instagrams vão estar aqui, o Instagram do Fred também vai estar aqui. Segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok e se inscreve no nosso canal no YouTube e curte esse vídeo aqui. É isso, valeu rapaziada, abraço. Tamo junto.